O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, celebrando hoje o nosso 14º domingo do tempo comum, sejam bem-vindos a esta nossa Santa Missa, a esta nossa celebração aqui no meu canal do Instagram, Padre Miguel Romano Oficial. E também gostaria de deixar registrado que vocês pudessem também fazer os seus comentários, né? Comentar a missa, também divulgar esta missa que a gente tem celebrado sempre aos domingos, a partir das 17 horas, para que juntos possamos formar uma grande família em Cristo, nosso Salvador, em Cristo, que nos ama e nos congrega como verdadeiros irmãos e irmãs. Esta é a grande promessa, esta é a grande fonte de nós caminharmos em Cristo. Em Cristo nos tornamos irmãos, em Cristo nós não podemos nos tornar indiferentes, principalmente às necessidades do nosso próximo. Por isso, Jesus vem como aquele que se faz um para todos. Principalmente, Jesus vem para aqueles que estão abandonados, aqueles que estão cansados, aqueles que estão fatigados com o fardo que muitas vezes lhe é imposto pelas outras pessoas. E aqui diretamente diante daquele contexto aonde aquele povo era oprimido, não só economicamente, mas também oprimido espiritualmente. Aquele pequeno resto, aquele povo ali que estava abandonado. Em outra passagem, nós vamos ver que Jesus sente compaixão daquele povo, porque eram como ovelhas sem pastor, eram como ovelhas sem direção, prontas para a perdição. E Jesus veio justamente para ajudar todos esses pequeninos, todos aqueles dispersos, todos aqueles que precisavam ser o quê? Simplesmente resgatados do mal, mas principalmente ser amado, porque o jugo e o fardo de Cristo é leve. E é isso que nós devemos entender quando nós caminhamos nesta vida. Primeiramente, falar da dimensão espiritual, nós precisamos aprender a sair deste homem simplesmente religioso, sair deste homem mesquinho, sair deste homem ignorante, porque infelizmente existe muito religioso e ignorante. Infelizmente existe muitos homens e mulheres que se dizem religiosos, mas são homens e mulheres ignorantes da palavra de Cristo, ignorantes do verdadeiro ensinamento de Jesus, homens e mulheres que muitas vezes se dizem
caritativos, que muitas vezes gostam de empreender grandes obras, que têm a sabedoria, que têm as suas faculdades, seus diplomas, seus cursos, mas continua vivendo numa ignorância espiritual. Nós precisamos sair deste homem religioso para o homem simplesmente espiritual. E para isso devemos penetrar verdadeiramente, como eu já disse uma vez, duas, e como digo várias vezes, a verdadeira essência do cristianismo. A verdadeira essência do cristianismo é esta: Jesus veio para resgatar-nos, Jesus veio para amar, e amar a todos sem exceção, principalmente os pobres, principalmente os pecadores, principalmente os desvalidos. Nós não podemos tirar Jesus do contexto da história deste povo. Jesus está dentro deste contexto, deste povo oprimido, desse povo fatigado, desse povo espoliado. Jesus veio devolver a eles a dignidade, tanto humana como a dignidade espiritual, que lhes foi simplesmente roubada. E aí ele veio dar a vida, e vida em abundância, mas é preciso que também nós podemos lembrar de não viver a obra da carne. E a obra da carne, como diz São Paulo aos Romanos, é a obra, né, do desamor, quando nós vivemos as nossas omissões humanas em relação ao nosso próximo, quando nós deixamos de fazer o bem pela ignorância, ou nós também podemos fazer o bem para que nós possamos ser vistos, que nós possamos ser aplaudidos. Isso não é caridade, né? Muito pelo contrário, isso é apenas uma vaidade para massagear muitas vezes o ego. A verdadeira caridade, ela é uma caridade discreta. A verdadeira caridade não suporta o vaidoso, mas é aquela que vive com o humilde, é aquela que vive diante daquele e daquela que verdadeiramente entende a mensagem de Cristo. Então é preciso deixar estas obras humanas, estas obras da carne, que muitas vezes nos afasta do verdadeiro sentido do Evangelho. Jesus veio para quebrar os grilhões das escravidões, de toda espécie de escravidão humana e de toda espécie de escravidão espiritual. O caminho de Jesus é um caminho simples. Nós precisamos pedir a Deus um caminho simplificado na nossa vida. Nós não podemos seguir pelos meios complicados. Eu vejo muita gente empolada que seguem a Jesus numa espiritualidade descomprometida com o valor do Evangelho, com a prática pastoral, do trabalho que nós devemos fazer enquanto as nossas possibilidades nos permite, para resgatar a todos aqueles e aquelas que passam necessidades, que estão realmente precisando, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança, e também precisando realmente das coisas materiais para que todos possam viver dignamente e não de maneira indigna, como querem que muitos poderosos querem que os outros vivam. Existe uma classe elitista que quer que os menores, que os pequenos sejam esquecidos, mas Jesus começa dizendo: eu te louvo, Senhor, porque escondestes isto dos sábios e poderosos e revelastes aos pequenos do meu reino. E assim seguimos a palavra de Deus, seguimos a força desta palavra, indo em direção à meta que Jesus nos propõe a partir deste Evangelho e propõe para a minha e a sua vida. É preciso também superar este homem religioso que muitas vezes está enraizado também nesta carne. É porque existem homens religiosos
que estão continuando a viver a obra da carne. E a obra da carne é a ignorância humana. A obra da carne também é a omissão humana. A obra da carne também é, muitas vezes, os preconceitos que nós estamos vendo e vivendo aí a nossa sociedade. A obra da carne, muitas vezes, também é o desprezo pela vida humana. Quero lembrar, esta semana e hoje, também parece que ontem, novamente, os bares cheios no Rio de Janeiro. Como você pode valorizar a vida quando você vai valorizar a morte? E a morte é o egoísmo dessas pessoas que, não, além de não se proteger, também não protegem os outros. Como nós queremos conseguir acabar com esta pandemia, acabar com este mal que assola a nação, se nós continuamos perpetuando na nossa vida, na nossa história, preconceitos, discriminações, egoísmos que não nos leva a uma cultura de vida, mas a esta cultura de morte e destruição que nós estamos vivenciando. Por isso, é preciso nos iluminar com o Espírito Santo, que nos dá a força para fazer a obra do Espírito, a obra da graça. E sair desta escravidão da carne. Este é o jugo pesado que muitas vezes estas pessoas carregam sem elas perceberem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Todos juntos, creio em